Então, bom dia, meninas. Nós vamos lá fazer a nossa prática hoje. Eu estava falando, então, que a gente vai fazer a prática de Guru Yoga, chuva de bênçãos, e a gente vai fazer uma prática que até a gente ia ficar no silêncio como a gente ficou na terça-feira, mas aí a Marcele me compartilhou uma prática do Rupert Spira, né, de Uhum. simplesmente, a consciência de simplesmente ser. Aí eu peguei a primeira parte só, e Isso. aí a gente vai fazer a primeira parte, então, certo? Eu consegui ontem à noite, porque cheguei aqui. Eu consegui copiar, né, fazer pegar o transcript e fiz a tradução dessa primeira parte. E aí a gente, depois no finalzinho, dando tempo, a gente escuta ele, só fazer a finalizaçãozinha, que a finalizaçãozinha dessa primeira parte eu não coloquei, mas aí a gente vê ele falando, porque aí como a tradução instantânea está bem boa, a gente vê a tradução em português, tá certo? E vocês conhecem ele, quem não conhece, certo? Pronto, vai conhecer então. É o Rupert Spira. Então tá, vamos nessa? Essa aqui. Compartilhar. Deixa eu compartilhar. Vou fechar os microfones, tá bem? Depois eu vou abrir. Lembrem. Deixa eu compartilhar. Então, a gente vai fazer a nossa prática de. Vai começar a nossa prática de meditação hoje, com a prática de Guru Yoga, chuva de bênçãos. É uma prática mais elaborada, mas é uma prática muito poderosa, de Nipan Rinpoche, e que a gente foi apresentada a partir da nossa conexão com Lama Santen, né, com Shagdu Rinpoche. Ele trouxe essa prática para sangue aqui no Brasil, então a gente vai fazer. Também o Lama Long Wallace, então vamos nos abrir para receber as bênçãos, né, da linhagem através dessa prática poderosa. É uma prática também uma prática de purificação. A gente pode fazê-la com esse intuito. No momento em que a gente acumula um pouco da prece das sete linhas, acumula o mantra, é um momento que a gente pode sentir a irradiação. Tem uma instrução para isso aqui, dessa prática de Hugo Kentse, Rinpoche. E aí você imagina que está recebendo as bênçãos e se deixando purificar. Na hora que você está acumulando a prece sete linhas, acumulando o mantra. E aí você, depois completamente purificada, toda a sua confusão, aí você se abre para receber as quatro iniciações e consumar, né, o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, todos os Budas. Com essa aspiração da gente, nesse momento, aproveitar, se abrir para receber, para realmente praticar com presença, com o coração aberto, com a mente aberta, coração aquecido, para que a gente possa realmente transformar a nossa confusão em caminho, em sabedoria, para que a gente possa ser de verdadeira utilidade às pessoas ao nosso redor, em especial aqueles mais próximos de nós. Como nós tem essa mente que gera confusão, mas também é o próprio caminho de liberação. A gente pode trazer no nosso coração todas as pessoas que a gente gostaria que, como nós, estivesse descortinando um caminho de lucidez, de confiança, de empoderamento. A gente começa pedindo as bênçãos da linhagem com a prece das sete linhas, aqui representado por Guru Rinpoche na sua versão Sambhogakaya, né, inseparável de Yesh Sogyal, espaço e luminosidade em união, na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente, maravilhoso Sitio.
Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Ge Mujansang Pema Ge Sadumpola Yatse Chagi Nyadrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor que Jesu Dadruki Jingelapti Sheksuso Guru Pema Siji Hum Hum Orgen Yugi Nujansam Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeko Kiki Jesudadru Ki Jinge Lopte Shesu So Guru Pema Siji Hum. Então, usar nosso coração aquecido, nossa intenção colocada na sua dimensão mais suprema, de alcançar a liberação completa para benefício nosso de todos os seres. Então, a gente começa a nossa prática, renovando o nosso voto de refúgio e bodhicitta. Chame kundu maguru la jizun janchu bardu chapsuchi Gachabdrokun Sanje Sagochi Zalam Lame Naujor Latsonja Chabne Kundu Mahaguru La Jizum Janchu Bardu Chapsuchi Kachabdrokun Sanje Sagochi Zablam Lame Naujor La Sonja no Mahaguru, a união de todas as fontes de refúgio, os três joias, os três kayas, os três raízes, os três kayas. Tomo refúgio agora e até a iluminação, para estabelecer todos os seres que existem por todo o espaço no nível dos Budas. Vou me empenhar neste caminho profundo de Guru Yoga. A gente faz esse voto e agora a gente começa a nossa prática. Pode relaxar as nossas mãos, agora sentir a presença. Primeiro, agora com a nossa intenção, nesse voto de refúgio bodhicitta tão especial, o voto de refúgio não no Guru convencional, mas no Mahaguru, a união de todas as fontes de refúgio. A gente já se coloca dentro de uma visão de sabedoria. E é como se agora o nosso ambiente se transformasse a partir dessa visão. Quando a gente diz a sílaba, ah, e transforma as aparências comuns em aparências puras. Perante mim, em minha forma ordinária, está o imaculado lago Danakoša Djordje. Suas profundezas preenchidas por águas com as 8 qualidades. Em seu centro,
A haste de uma flor de lótus feita de joias, com as pétalas desabrochadas. Sobre ela, sobre essa flor, está a Orde Dorde Chang, em quem convergem todas as fontes de refúgio. A gente sente essa poderosa presença de Guru Rinpoche sobre a flor de lótus, sobre a sabedoria resiliente, reluzente no esplendor das marcas maiores e menores. Ele, Padmasambhava, abraça Tsogyal, a consorte mãe. Ele segura um Vajra na mão direita e um vaso dentro de uma taça de crânio na esquerda, simbolizando a união de Samadhi e sabedoria. Requintados em suas sedas e ornamentos de joias de osso, infinitas, com infinitos meios hábeis, infinitas sabedorias, dentro de uma vasta expansão de luz de 5 cores, e a mente de sabedoria irradia, eles resplandecem na majestade e na bênção da suprema felicidade sublime, que é a felicidade que vem da liberação completa, da iluminação, da onisciência. Legiões das 3 raízes congregam-se como nuvens, formando seu séquito. Agora nós entramos na prática. Eles me fitam, sentimos a radiância do olhar de Guru Rinpoche Yashogyal em nossa direção. Nós agora estamos olhando diretamente para Guru Rinpoche, o Vajra nascido do lago, e ele diretamente olhando para nós. Eles me fitam, fazendo cair uma chuva de bênçãos e de compaixão. Sente as bênçãos desse reconhecimento. E agora a gente entra na prática. A forma diante de Guru Rinpoche, a gente vai falar diretamente para o olho, coração de Guru Rinpoche. A forma da imortal sabedoria primordial, que é a verdadeira face de todos os vitoriosos. Ofereço por todo sempre prostrações de fé, com intenso e poderoso anseio. Meu corpo, minha riqueza e meus prazeres, e todas as virtudes escolhidas nos 3 tempos, ofereço sob a forma das vastas nuvens de oferendas de Samantabhadra. Então, a gente imagina toda essa riqueza, oferecendo toda e qualquer riqueza que a gente possa imaginar, para que a gente oferece para Guru Rinpoche e Esugel como representação dessa mente de todos os Budas, provando a nossa aspiração, a nossa intenção de realmente receber as bênçãos. Confesso, sem exceção, todas as ações nocivas e faltas acumuladas ao longo do tempo sem princípio. Te olha de forma verdadeira para a nossa vida agora, para toda a nossa confusão que persiste em se manifestar, apesar de dentro de nós surgir essa confiança crescente no reconhecimento da nossa natureza básica, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche. Mas agora a gente tem que ver claramente, sinceramente, toda a confusão que se manifesta ainda. Nossas aflições, nossos karmas.
das qualidades dos vitoriosos e seus herdeiros, você é o único Senhor soberano, Senhor protetor. Em seu exemplo, regozijo-me de coração. A você rezo com fé, suplicando-lhe que faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo, reunindo todas as qualidades virtuosas minhas e dos outros. Irei, enquanto perdurarem os incontáveis reinos de seres iludidos, né? Seguir o seu exemplo, meu Senhor protetor. Dedico tudo a que os seres de todo o espaço possam ser guiados. Grande tesouro de sabedoria e amor, em quem convergem todas as fontes de refúgio. Refúgio excelente e precioso nesses tempos corruptos e funestos, pois vivo afligida pela disseminação das cinco degenerescências e rezo a você com grande fervor. Pense em sua filha com carinho, evoque a compaixão dinâmica da vastidão de sua intenção iluminada e conceda suas bênçãos ao meu coração devoto. Eu rogo, rapidamente dê-me sinais e indicações e confira os CIDs comuns, as realizações comuns e a mais excelente, que é a liberação completa. A gente fez a súplica. Assim, a gente detalhou a súplica com a prece de 7 ramos que está dentro dessa prática. E agora a gente fecha a súplica com a prece das 7 linhas e depois com dissipando obstáculos no caminho. Na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orgen Yugi Nojansam, Pema Gesa Dompola, Yasen Chogi Nyodrune, Pema June Jesudra, Kodo Kandro Mampeko, Akeki Jesudado Ki, Jinge Lobje Shesu So, Guru Pema Sidi Hum, Orgen Yugi Nojansam, Pema Gesa Dompola, Yasen Chogi Nyodrune, Pema June Jesudra, Kurdo Kandro Mampeko, Akeki Jesudadro Ki, Jinge Lobje Shesu So, Guru Pema Sidi Hum. E a gente então faz renova a nossa súplica de uma forma um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido, nessa prece. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos, Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru, que é o dinâmico irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira as suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos, externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dosum Sangye Guru Rinpo Chenyadrukunda Dewa Chimpo Eja Varche Kunsal Dudu Drapu Sao Soadeso Jingila Tu So Chinang Zangwe Barche Jiwa Danzampalunji Drupar Jingelo. Então, Guru Rinpoche,
Óbvio, tu escuta a nossa súplica. E agora, do coração de Bruno Poche e Estugiel, irradiam bênçãos diretamente para nós, para o nosso coração, de todos os seres, mas em especial agora aqui, nós estamos nesse reconhecimento direto. Então a gente deixa purificar toda a nossa confusão com as bênçãos de Bruno Poche, as 5 luzes de sabedoria. Om Vajra Pema Siddhi Hum Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Se abre para purificar toda a sua confusão com as bênçãos de Guru Rinpoche e Estudioso. Toda a sabedoria lúcida, em especial sabedoria que percebe a natureza vazia e luminosa de toda a nossa experiência. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi, nosso corpo, sensações, percepções, formações mentais, consciências condicionadas, todos os fenômenos. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. 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 Om Ahum Vajra Guru Padma 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 Siddhi Hum. Tendo recebido as bênçãos de Rinpoche e Sugyal, ficou toda a nossa confusão no corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Agora a gente se abre para receber as bênçãos das 4 iniciações. As 3 sílabas, os 3 pontos do Lama, projetam-se 3 raios de luz: branca, vermelha e azul escuro. À medida que elas são absorvidas nos meus 3 pontos, os obscurecimentos de minhas portas são purificados e elas se transformam nos vagiras do corpo, da fala e da mente iluminados. Uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para nossa testa. Nós nos deixamos inundar por essa luz de sabedoria que remove os obscurecimentos do nosso corpo, grosseiro e sutil, transformando o nosso corpo comum no corpo Vajra, estabelecendo as bases de a gente realizar o Nirmanakaya. E agora de uma sílaba A, vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria e remove os obscurecimentos da nossa fala, da nossa energia, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. Agora de uma sílaba Rum, azul escura no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya.
E agora, das três sílabas, nos três pontos de Guru Rinpoche, fluem simultaneamente as três luzes diretamente para os nossos três pontos. E a gente se deixa inundar por essa cascata de luz, de sabedoria, que remove os obscurecimentos mais sutis da nossa consciência, estabelecendo as bases para a gente realizar Svabhava Vika Kaya, a inseparabilidade dos três Kayas, que é a grande perfeição. Então, tendo recebido as bênçãos, as quatro iniciações, por fim e alegremente, o lama se dissolve em luz, juntamente com o seu séquito, que se transforma numa esfera branca, um reflexo vermelho marcada com um rum. Toda a visualização que nós sustentamos agora se dissolve em luz, se dissolve nessa. Ela é uma visualização de luz, mas agora ela se transforma nessa esfera branca, com um reflexo vermelho marcada com um rum. Ela vem em direção ao topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central. E à medida que ela é absorvida em meu coração, repouso no Dharmakaya coemergente, sem separação entre a mente do lama e a minha. Ah, ah, nestas palavras, defronte-se com sua verdadeira face inerente, o Supremo Dharmakaya atemporal, consciência deste, a natureza de sua própria mente, que desde a origem está além de qualquer artifício ou fabricação, qualquer aceitação ou rejeição. Desse ambiente espaçoso que agora a gente repousa, consciência aberta, clara, vividamente presente, a gente então vai cultivar a nossa prática de Shamatha Vipassana. Então, reserve alguns instantes só para trazer a consciência para a sua postura, verifica se o corpo está em conforto, relaxado, quieto, vigilante. Deixa a mente, assim como ela deve estar agora, aberta e relaxada, no momento presente. Então, apenas os olhos abertos, relaxados, completamente consciente. Esteja consciente de sua experiência atual.
Você está sentado em um lugar, nesse ambiente onde você está. E as experiências estão se descortinando à sua frente. Então, sem tentar mudar sua experiência ou manipulá-la de alguma forma, quaisquer que sejam seus pensamentos, sentimentos e sensações internos, também as suas percepções do mundo externo. Apenas esteja consciente da sua experiência interna e externa, sem tentar mudar ou manipular de forma alguma. De forma muito natural, relaxada. Olhos abertos. Então agora esteja ciente do espaço na sala em que você está sentado. Esteja consciente do espaço físico. Assim que eu menciono o espaço da sala, vocês parecem se dar conta dele de repente. Mas, na verdade, você estava ciente do espaço antes de eu mencioná-lo. Mas talvez não tenha notado. Por quê? Porque a sua atenção foi atraída para os aspectos mais interessantes, coloridos e mais exigentes de sua experiência. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas lembranças, as sensações de seu corpo, a visão da sala onde você está, as coisas, objetos, as palavras que eu estou falando agora, e assim por diante. Tudo isso chama a sua atenção. Embora você estivesse, sem dúvida, experienciando o espaço na sala onde você está, você pode ter se esquecido dele. Você ignorou. O espaço é relativo ao restante de sua experiência. O espaço nesta sala, na sala em que você está, é tão vazio, tão transparente, tão silencioso, que você o ignora em favor do conteúdo mais interessante da sua experiência. Mas assim que chama a sua atenção para ele, você percebe. É claro que eu estava vivenciando isso o tempo todo. Eu apenas o ignorei. Fica mais alguns instantes apenas tomando consciência do espaço físico.
Agora, feche os olhos. Tome consciência de sua respiração. Mais uma vez, assim que eu menciono sua respiração, você parece, de repente, tomar consciência dela. Mas, na verdade, você já estava ciente dela anteriormente. Assim como você está sempre vivenciando o espaço físico, no espaço no estado de vigília, você também está sempre vivenciando a sua respiração. Mas em comparação com o restante da sua experiência, a sua respiração é tão silenciosa, tão transparente, ela exige tão pouca atenção que você a negligencia ou a ignora em favor dos aspectos mais interessantes, mais coloridos, mais exigentes da sua experiência, como seus pensamentos, sentimentos, sensações e assim por diante. Assim que eu menciono a respiração, você tem aquela estranha experiência de parecer que, de repente, você se torna consciente de algo que, na verdade, você já estava consciente o tempo todo. Apenas estava ignorando em favor de direcionar a atenção para outras experiências mais interessantes, coloridas e exigentes. Repousa aí por mais alguns instantes, de olhos fechados, apenas reconhecendo a respiração. Agora você pode abrir gentilmente os olhos, ou permanecer fechado, se assim desejar. Agora, esteja consciente da experiência de simplesmente ser. Assim que eu chamo sua atenção para a experiência de simplesmente ser,
Você parece se tornar consciente dela de repente, mas você, de fato, estava ciente de ser o tempo todo, antes de eu chamar sua atenção para isso. Ser consciente. Agora nós simplesmente estamos conscientes de sermos conscientes. Mas assim como o espaço externo, né, da sala, e assim como a sua respiração, o seu ser, essa experiência de simplesmente ser, é tão vazia, tão silenciosa, tão transparente, tão quieta, que você não a percebe. Você ignora essa experiência em favor dos aspectos mais coloridos e interessantes de sua experiência. E, na verdade, diferente até mesmo do espaço físico e da experiência da respiração, que tem ambos um pequeno grau de objetividade, a experiência de simplesmente ser não tem nenhuma característica objetiva. Ela não pode ser percebida, sentida ou conhecida da mesma forma que todas as outras experiências são conhecidas. Mas, no entanto, e ao mesmo tempo, você não pode dizer que não está tendo a experiência de simplesmente ser. A experiência de simplesmente ser é a experiência mais íntima, mais familiar e mais comum que existe. Mas é por ser tão incolor ou transparente, tão silenciosa, que você a negligencia, que você a ignora ou a esquece. Em vez disso, você dá sua atenção quase que exclusivamente ao conteúdo da experiência. Então, apenas esteja consciente de simplesmente ser por mais alguns instantes.
Então, sem perder essa consciência de simplesmente ser, mas agora percebendo o espaço externo, a dimensão interna, todas as aparências que surgem neles, externas e internas. A gente então se coloca agora aqui, presentes ao nosso encontro. Tudo bem? Deixa eu, peraí, liberar os microfones e eu vou convidar vocês para a gente ver uns 5 minutinhos do restante do comentário dele, para essa fechamento dessa fase, essa primeira fase da meditação. A meditação é 1 hora, mais ou menos, a contemplação que ele faz. Mas essa primeira etapa eu achei bem interessante, como ele, devagarzinho, vai nos conduzindo para essa experiência mais sutil, que é estar consciente, de apenas ser a consciência. Tudo bem? Foi alguma coisa assim que vocês queiram compartilhar? Podemos ouvir o primeiro? Vamos ouvir para a gente não quebrar o nosso momento aqui. Eu vou colocar a legenda em português. Esse é a sala. Esse aqui foi está sendo um retiro que está acontecendo na Noruega. O Rupert, ele é da tradição Vedanta, que é como se fosse o Dzogchen do, dos Vedas, certo? A tradição mais direta dos Vedas, certo? Então aqui é exato, nesse, eu parei aqui nesse momento em que ele parou, onde a gente parou, certo? Na prática, certo? Aí ele vai fazer um fechamento assim dessa experiência de simplesmente ser, né? Da importância da gente reconhecer essa experiência. Mas ele faz todo esse vídeo é a contemplação, é uma prática de meditação, certo? Ele está o tempo todo ali. E é interessante vocês verem a postura dele, que a postura dele é muito natural, como o Eric nos convida a estar quando a gente estiver meditando, a gente está tão natural quanto a gente não sentir que quando termina de praticar, a gente relaxa. Eles, não, relaxe, pratique relaxado, né? Não precise relaxar depois da prática, né? Então ele meio que ele passa essa mensagem, né, no jeito dele ser. Então vamos lá ouvir. Eu vou colocar no modo full, porque eu acho que é melhor a legenda, fica maior, tá? Eita, só um minuto, eu tenho que colocar mais aqui, para poder acessar aqui, ó. Full screen. Ai, sorry. Esse aqui, pronto. Ele vai ter um silêncio ainda, um pouco. I think it is probably true to say that everybody here and everyone at home is on some kind of a spiritual path. And that this path involves some kind of method or practice drawn from one of the great religious or spiritual traditions. All those great religious and spiritual traditions and the practices and methods that they elaborate originate from a single experience. The awareness of being.
The awareness of being, if it can be called an experience, is the experience from which all the great religious and spiritual traditions and all the methods, pathways and practices that they elaborate are founded. So when you go in this way to the experience of simply being, when you soften the focus of your attention from the content of your experience and you relax back into the awareness of simply being, you are going to that experience from which all the great religious and spiritual traditions have evolved. And all the pathways, all the methods, all the practices, the meditations, the prayers, the yogas and everything, that these traditions elaborate, culminate in a single experience. They are preparations for a single experience. The awareness of being. The awareness of being is, as such, the source, the ultimate path, if we can call it a path, and the goal. Of all the great religious and spiritual traditions. It is the Alpha and the Omega. The origin, the path, and the goal. The awareness of just being. Este é o Rupert Spira, o nome dele é assim. Eu vou digitar aqui no chat. Rupert Spira. Eu pronuncio assim, Spira, não sei se... Mas ele é da tradição Vedanta. Interessante, né? Muito, muito, muito interessante, muito bom. Eu já tinha escutado alguma coisa dele, mas eu fiquei achando assim, eu digo, de onde será que ele, sabe? Aí escutei e deixei para lá. Uhum. Mas escutando agora, assim, poxa, eu acho tão livre, sabe? Eu gosto tanto, assim. Não que eu não gosto, assim, Sim. também, eu adoro ritual, coisa assim, eu acho muito bonito, assim, mas eu estou numa fase gostando mais disso, É porque sabe? a gente está ficando mais confiante de que Parece que eu estou a querendo verdadeira prática é apenas exatamente isso. deixar os acessórios. É, na verdade, isso que a gente chama, como ele falou, tudo mais Obrigada, que as Marcele, tradições. por ter compartilhado isso, né? Com o Não, Marcelo. Obrigada. O, eu achei ele tão didático,
Vocês estão me ouvindo? Então, Hum. Eu achei ele tão didático e de uma clareza. A coisa que eu achei tão interessante é como ele foi nos levando do ponto a gente está até being, né, a consciência do ser. Daí ele pegou primeiro o espaço, porque no espaço ainda físico, tem um objeto, sujeito, objeto, uma coisa sutil, é. mas tem. Aí respiração. Aí depois a consciência da consciência. Não tem espaço nenhum, porque não tem, eu não Que, na posso ir na minha verdade, a consciência, eu consciência da estou consciência vendo. é o espaço. Vocês estão me ouvindo? Aham, A sim. consciência, na verdade, é como espaço. Isso é. Só que essa divisão de espaço externo e interno uma mera convenção. Exatamente, exatamente. E ele foi nos levando até É, e ele ficou ali, né? é, Ele ficou ali. é, Ah, é, lindo, eu achei é. lindo. Depois eu vou transcrever ela toda e uma outra oportunidade a gente faz ela toda. Eu vou ver como seria interessante, porque ele segue 1 hora e o resto da prática ainda contemplando É, vários aspectos, assim, interessantes. Muito bom. Lori, Oi, quem querida. sabe uma sexta-feira, né? A gente. Isso, mas sexta-feira dessa, em vez de fazer Guru Yoga, a gente faz a prática direta, assim, né? Que aí, Isso. toda, né? Aproveita. Ele é muito. Eu estive em Londres quando eu estive em 2018. Eu já conhecia ele, né? Quem me apresentou foi Marcinha. Marcinha que me falou dele, e tal. Eu estava no Dharmata, morando no Dharmata ainda. Aí comecei a ver alguma coisa dele. Aí, poxa, me interessei, né? Aí eu disse, quando eu for a Londres, eu vou para uma reunião dele. O formato dele é esse. Ele fica sentadinho ali e o pessoal sentado ao redor. Aí depois que ele faz as práticas e tal, isso aqui é um retiro de fim de semana. Então, por isso que a meditação foi bem longa. Eles são em retiro. Mas aí depois tem perguntas e respostas. É como o Buda, né? O Buda não estava sentadinho, eu olhando a pergunta, então ele dá a instrução direta, porque o caminho do Vedanta é o Dzogchen, é um caminho sem elaboração, direto ao ponto. Então, aí as pessoas perguntam. Então, ele passa o tempo todo respondendo as perguntas, né? E bem devagar. Enquanto ele não sente que a pessoa, ele não responde assim, ele responde sempre da perspectiva da prática. Ele vai tentar fazer com que a pessoa. Ele vai falar apenas. Porque é um caminho direto de prática, não tem elaboração conceitual nesse caminho assim. É prática direta. Então, ele vai, a pergunta tem a ver com a prática, óbvio, e a resposta que ele dá tem a ver com a prática, diretamente com a prática. Então, enquanto a pessoa não fica satisfeita, ela não solta o microfone, entendeu? Ele fica lá. Tem pergunta, dá 10 minutos ali. Mas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fica lá, daquele jeitinho, não muda daquele jeito. Ele é leigo, Florian? Ele é leigo. Leigo? Sabe o que ele é? Ele é artista. Ele é potista. Ele faz peças, como a Giane de São Paulo. Ele tem um ateliê de esculturas, assim. Ela faz peças exclusivas, assim, e tal. Aí, quando eu fui lá em Londres, eu fui para uma sessão dele, né? Conheci ele, tirei uma foto com ele, e tudo. Fui com ele. E depois eu fui para ele era, acho que ele está separado. Ele era casado com uma pessoa que ela dava yoga, ela fazia exercícios físicos que nos ajudavam a soltar nosso condicionamento para estar nesse espaço, né? Então, uma yoga que tem um nomezinho, yoga do espaço, uma coisa assim. Que aí eu fui uma sessão com ela, assim, num outro lugar, assim, outro momento, né? Para você realmente. Essas práticas vêm para você lhe ajudar, todos os caminhos de métodos e práticas são para você ajudar a soltar a fixação, a reificação, né? E aí você pode trabalhar com o corpo, trabalhar com. Aí tem os rituais, tudo isso é para a gente Uhum. soltar a nossa E confusão e confiar. o Florian, ele segue, É o tipo, Vedanta, Vedanta. Tem uma tradição, ele tem tem um um mestre mestre, dele, assim? tem. Aí tem que procurar saber, assim. Tem uma linhagem. Tá. O mestre dele, inclusive, é um francês, Francis Lucili, o mestre dele mais direto. Aí ele, por sua vez, também é o mestre dele indiano, eu não sei o nome, mas tem a linhagem, assim, né? Mas é um Uhum. caminho muito sem corrimão. Ele não Mas oferece. ele é um Eu não sei, caminho eu nunca fiz um seco. retiro com ele, eu nunca fiz um retiro com ele, né? Só fiz É assim. assim, ele vai só aí ou fica. Eu quero o seco que eu falei assim, você falou direto. Eu gosto Ele muito do caminho apresenta direto, a mas também natureza se a dele. gente ficar no É, direto, sem. pois é, aí é o que eu falo. A questão do Vedanta é isso. Para mim, eu preciso de um caminho que tem umas muletinhas, entendeu? Por exemplo, o budismo para mim é perfeito.
E o Dzogchen é perfeito, porque tem toda. O caminho, a combinância do Vajrayana está baseado no Mahayana e no Hinayana. Então é um caminho muito completo. Então, para mim, me satisfaz esse caminho. E para mim traz toda essa. Pega você onde você está lá no Sansarão, você né, aí vai o Hinayana, depois o Mahayana, para você chegar no Vajrayana, usando todos os recursos, para aí você realmente Sim. relaxar no simplesmente ser. E aí você tem um caminho de métodos que pode ajudar as outras pessoas. Porque você não vai precisar desses métodos, provavelmente, quando você se iluminar, né? Óbvio, mas enquanto não se iluminar, vai. É melhor Uhum. que use. Os grandes mestres faziam nondro. Um dia o Kenshin Pochi fazia um nondro todo dia. Então, por exemplo, né? Então a gente é um pouco, é um caminho. É o caminho. Eu não Hum. sei, porque como eu não tô nele, a gente só Não tá. é, não é o único, mas é Isso, é um caminho. caminho, é São um caminho. métodos, né? São métodos diferentes, são caminhos diferentes, aí que algumas pessoas, para aqueles vão ser, como foi para ele, suficiente. É. Mas ele, Mas não sei qual foi o na caminho dele. tradição dele também deve ter algo assim, que eu falo assim, o seco é o caminho direto, tudo bem, mas você pode Por entrar. exemplo, ele tinha essa companheira que eles faziam essa yoga do espaço, por exemplo. Então, é um método, já é uma prática, Hum, por exemplo. hum, Mas sempre dentro desse contexto já de menos elaboração possível, só você já repousar nesse simplesmente ser, né? E reconhecer que essa é a sua experiência última, né? Já está aqui agora, presente, né? Mas assim, você toma uma porrada assim e fica meio assim, e aí agora? Porque eu acho, E sabe, agora? que pelo que eu já assim até li, Aham, não que eu vivenciei, não aham, vivenciei ainda, mas que li que ao atingir este equilíbrio em um ponto assim, geralmente você acessa já as qualidades ali presentes, sim. enquanto que isso é como que você tem uma realmente a percepção das incomensuráveis, Aham, entende? Já é uhum, natural. uhum. Então não Nada, ficaria seca, não faltando nada, ficaria exatamente, assim. exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem explicações de que a pode ficar ali e entrar no reino da não forma. Tem várias experiências que Esse é podem o medo. acontecer. Pode acontecer, primeiro, você ir para você se desviar, porque você é uma experiência tão maravilhosa que você não quer sair dela, por exemplo. Aí você se prendeu num aspecto da experiência, que é Sim, reconhecer a consciência de estar consciente. Mas isso não é tudo, porque você está dentro de uma manifestação. Você está manifestado no meio do mundo, com as aparências, as circunstâncias, com esse corpo que vai deteriorar, que vai morrer, que vai. Então, você tem que lidar com a experiência, né? Aí você pode acessar, como o Eric diz, a gente vai furando o samsara com pequenos momentos de liberação, de iluminação. Por exemplo, agora, por exemplo, teve um pequeno momento de liberação, quando a gente repousou ali, mas a gente não vai conseguir sustentar essa experiência de forma lúcida, porque a gente está com todos os condicionamentos ligados, com tudo on. E a gente precisa desativar com a familiarização. Com a familiarização. Então, um Buda é aquele que simplesmente repousa, sem nenhum resquício, nenhum karma, porque ele já liberou o que tinha de liberar. O próprio Buda que teve um processo, né? não tem como repousar. Eu falo assim, no estado pleno, é, Ripa, Sim. sem a compaixão plena, a Sim, com equanimidade, todas é as isso que eu estou qualidades, falando, sim. sabe? Sim, então, Aí chegar a um nível assim de bem-aventurança, uma completude, mas sem ser aí a pessoa pode, não é a isso? gente vai estar Ficar ali repousando, a gente estaria repousando na consciência, nas qualidades da consciência substrato, quer dizer, é, desativou um pouco os condicionamentos dessa condição de ser, nossa, agora, que aí depois a prática, quando a gente vai ver, ele vai falar um pouco disso. Mas nós não somos humanos, nós estamos. Então, quando a gente dá um passo atrás e repousa na base convencional ainda, que é a consciência substrato, a gente tem essa experiência de luminosidade, bem-aventurança, mas ainda não tem as qualidades completas de um Buda, porque você ainda tem uma dualidade aí operando.
Por isso que tem que atravessar para Rigpa, entende? Por isso que tem que Hum. atravessar. Então, esse é um processo. É um processo. E vai depender da nossa grau de familiarização, de confiança, né? Se, por exemplo, como o Buda Shakyamuni passou, ele saiu com ele, mas foi naquela vida útil, foram 5 anos apenas de treinamento, e depois quando ele sentou, e quando ele levantou, foi com total, quando ele se levantou um Buda, com todas as qualidades, entende? Mas aí é a familiarização e o contínuo repouso, né, nesse reconhecimento e com as qualidades operando junto, com certeza. Né? Tá por aí. Por isso que o caminho é esse. Se atravessar é um atravessar, tem que atravessar a consciência substrata para Rigpa, que aí ela tá, e repousar aí, com todas as suas qualidades, né? Então a gente pode ter vislumbres, mas a gente não está repousando, porque não está. A nossa experiência ainda está moldada pelos condicionamentos todos. Conta da dualidade, né? Isso, Que ela ainda é condicionamento, muito exatamente. é, Grosseira. forte, É, muito. é. Mas tá bom, Aí, queridas. Estamos no nosso Mas horário ele também aqui. tem 30, 40 anos de caminhada, né? É, Ele tem é, 30, 40 anos. Ele vai depois do surf, ele faz várias coisas. Ele é. caminhou durante um. Quer dizer, já tá. Quando ele já tá super preparado, né? Já tem toda Uhum, uma base, né? é. Que é sim. difícil, não E é tu? de imediato, né? É, Ah, Ele já vem numa busca desde jovem. é. E, tá, Eu e vi a você vê que historinha da vida ele dele, é bem fala de um legal. lugar, ó, muito de experiência mesmo. Ele não tá ali É, lendo alguma é. coisa, copiando Não, alguma não. coisa. Ele tá falando de um lugar de experiência, né? É, Não queremos dizer é. que ele está iluminado completamente, não. Ele Não, tem não, uma mas tá no familiarização, caminho. entende? Está no caminho. A gente sente que ele tá. É isso aí, para saber, só ele sabe é, entendeu? Muito Então, bom. vamos fazer a dedicação. Obrigada aí, Marcele, pela Uhum. dica, foi bom Não, a nossa obrigada a ferramenta obrigada, vocês. hoje. Marcele. Obrigada a vocês todas. Tá Obrigada, bom. Marcele. E a Flor, né? Que trouxe, que Ah, a recebeu. flor, quando eu vi, eu me lembrei logo da flor. Estava ouvindo assim, sem querer. Eu já flor. Tá bom, queridos. Vamos fazer a dedicação então aqui. Deixa eu pegar. A gente vai fazer a dedicação do Chuva de Bênçãos para a gente terminar com a. Então, quando a gente faz a prática de Guru Yoga, a gente repousa lá, né? Nesse reconhecimento, essa dimensão última, que não é apenas é o ser, a consciência de estar consciente em meio a todas as aparências, inseparáveis de todas as aparências, que é essa condição da grande perfeição. Então ele diz, então novamente, considerando todas as aparências que são como ilusões, como da mesma natureza do lama, ou seja, a consciência e suas próprias aparências, como diz do John Limpa, que é a culminância do caminho, finalize com uma nota positiva de celebração, dedicando a virtude e formulando desejos auspiciosos. Todas as virtudes acumuladas e reunidas nos 3 tempos, exemplificadas por essa prática, dedico para que os seres, sem exceção, possam alcançar o estado búdico. Que todos os seres possam ser nutridos pelo grande ordem, que os 2 estágios possam ser conquistados e os 2 benefícios consumados. As bênçãos, virtudes, excelência e esplendor das 3 raízes, das 3 joias e das 3 raízes. A boa fortuna auspiciosa. Que essas qualidades possam permear os incontáveis reinos de seres em todas as direções e tempos. Então, por essa virtude, vou pegar a última aqui, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nilduda Orgen Lama Drugyune Drowachikya Malupa Dei Salagopa Show. Longa vida a todos os nossos mestres. Obrigada, lindas. Obrigada. Bom, queridas, obrigada pela companhia. Obrigada, Flor. Tu vai compartilhar, Flor, esse vídeo Bom com a gente? dia. Eu vou compartilhar para vocês, não vou botar lá no grupo do Lama Lama assim, não, tá bom? Só para não chamar a Tá bom. atenção assim, porque vai ficar meio fora de contexto, né?
Mas Tá eu boto para certo. vocês aqui que estavam presentes hoje, Tá se quiserem, bom. né? A Marcele já tem, mas eu boto vocês aí. Viviane, Tá bom. né? Obrigada, Flor. Tá bom. Obrigada, Obrigada, Flor. obrigada. Obrigada, Marcele. Ótimo dia Mas Obrigada, para na você. Flor. referência do vídeo da aula, essa aula vai estar gravada, e lá embaixo eu boto os temas, né? E boto a referência, eu boto o link do vídeo também, tá? Só para você, desse vídeo do Rupert, completo, Tá bom. tá bom? Então, tá, mas eu vou mandar no Obrigada. WhatsApp. Tá bom, A beijo. Marcele está Ótimo dia fazendo o para retiro todos. completo, será? Não sei, acho que ela só viu essa meditação. Ah, Eu acho tá. que o retiro completo não fica disponível, não. Ele só bota algumas Ah, tá. coisas no canal dele. Aí você, para Certo. fazer o retiro completo, você tem que se inscrever, né? Que aí ele é Claro, claro. presencial e online, né? Hum. Tá bom. Tchau, queridas. Ótimo dia para Tchau. vocês. Bom Tchau. final de Beijos, semana para beijos. todas. Bom final de semana. Beijo. Beijo.